Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês o início dos conteúdos de dezembro, aqueles conteúdos temáticos de final de ano. Hoje com um vídeo com recomendações de livros de diferentes gêneros, para diferentes gostos e também para diferentes faixas etárias, para que vocês presenteiem as pessoas da vida de vocês com livros nesse final de ano. É uma forma, gente, incrível de você presentear alguém com uma nova história, um livro que você escolheu pensando especialmente naquela pessoa. Então hoje eu vou te ajudar, né? Vou tentar te ajudar a encontrar o livro ideal para cada pessoa aí da sua vida, para diferentes perfis. E para isso eu vou contar inclusive com a ajuda de algumas amigas que vão poder me auxiliar melhor em diferentes faixas etárias, né? Algumas faixas etárias que eu não tenho assim capacidade de recomendar os livros, então teremos participações especiais aqui ao longo desse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar você para deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, para que mais pessoas assistam e peguem essas recomendações. Também quero te lembrar para se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito, ativa o sininho, que assim você fica por dentro das próximas atualizações, próximos vídeos de recomendação, vlog de leitura, enfim, todos os conteúdos que eu publico por aqui. E também te convido para me seguir nas outras redes sociais, os links sempre ficam aqui no box de informações, aqui embaixo desse vídeo. Eu tô presente no TikTok, no Instagram, produzindo conteúdo sobre livros e sobre outros assuntos também. A gente tem um contato mais próximo pelos stories do Instagram. Aproveito também para lembrar vocês do meu apoio coletivo no Catarse, em que você recebe diferentes recompensas ao apoiar o meu trabalho. Uma dessas recompensas é o nosso Clube do Livro, em que todos os meses nós fazemos uma leitura em conjunto e discutimos ela através do Telegram e também com chamadas de vídeo mensais, em que a gente vai ter um momento ali exclusivo para falar sobre essas leituras. E para quem não conhece o Catarse, aqui dando uma breve explicação, essa é uma plataforma de apoio coletivo em que diferentes pessoas podem criar, né, os seus apoios e a partir desse site, as pessoas que querem apoiar o trabalho dessa pessoa podem, né, fazer essa contribuição e receber recompensas em troca. Tem diferentes tipos de projetos e o projeto Palavras Radioativas está disponível no Catarse, o link fica aqui na descrição. Bom, galera, o objetivo desse vídeo, além de te ajudar, é ser direto, sabe? É não ficar enrolando muito. Eu vou tentar não me estender muito, assim, falando sobre sinopses dos livros, porque eu tenho muito livro pra apresentar pra vocês, mas algumas coisas que eu sempre vou tentar dizer é pra quem esse tipo de livro funcionaria e pra qual faixa etária eu recomendo esse tipo de livro, tá? E como eu falei pra vocês, eu quero abranger o máximo de faixas etárias possíveis, incluindo os pequenininhos, né, as criancinhas, e essa aí é a parte em que eu não sou capaz de recomendar nada, porque eu não tenho contato com crianças, eu não tenho filhos, não tenho sobrinhos, não convivo com crianças. Assim, os sobrinhos postiços que eu tenho, que são filhos de amigas, moram longe, né? Então, assim, eu realmente não tenho contato com livros infantis, não conheço. Então, é aqui que entram as minhas amigas booktubers, produtoras de conteúdo literário, que têm crianças, que vão me ajudar e vão te ajudar a escolher livros, né, pra dar de presente pra uma criança. Porque assim, gente, o hábito da leitura deve ser introduzido na vida das pessoas desde que elas são bem criancinhas. E se você quer, né, dar esse passo adiante, se você quer presentear uma criança com um livro, eu trouxe aqui algumas amigas pra me ajudarem. Então no próximo take vocês vão acompanhar as recomendações dessas amigas e depois eu volto aqui pra dar as minhas recomendações a partir de uma faixa etária que eu me sinto um pouco mais confortável. Então deixo aí com vocês as recomendações delas. Oi, eu sou a Nádia, também conhecida como Ana Manita, e tô aqui a convite da Rê para indicar alguns livros que eu acho que são presentes perfeitos para os pequenos. Vou começar com Tem Alguém em Casa, da Aline Abreu, que aqui a gente começou a ler quando o Julian tinha um aninho e ele gostou de cara e leu por muito tempo. As ilustrações são muito lindinhas, ele é um livro que tem uma historinha bem curta, né, que nessa idade ajuda, porque eles não têm ainda muito foco, então é melhor que tenha menos palavras, que seja uma história realmente mais rapidinha. E aqui no final ele tem uma coisa interativa, né, ele tem um espelhinho, então a criança se vê aqui e eles acham super divertido. Então é um livro que fez muito sucesso aqui em casa, né, como eu falei, a gente começou a ler quando ele tinha um ano, ele leu por muito tempo, então é um livro de vida útil longa, que eu recomendo bastante para essa faixa etária de um ano e meio. O outro que eu vou indicar é o Bibo no Mercado, da Silvana Rando. Inclusive, essa autora faz muito sucesso aqui em casa. Ele gosta de todos os livros que a gente tem dela. Então fica já a indicação, né, da autora para vocês. Esse livro a gente começou a ler quando ele tinha acho que um ano e meio, mais ou menos. E até hoje ele gosta. E eu vou dizer por quê, eu acho. Primeiro que eu acho que a ilustração da Silvana Rando, assim, faz muito sucesso, né, com as crianças. Porque ela é bonitinha, ela é fofinha, não sei. Ela tem alguma coisa, assim, que realmente atrai eles. Esse é um livro também de pouca
pouca história, assim, não tem muita coisa, mas o que eu acho que chama atenção? Primeiro, que é uma coisa do dia a dia deles, né? O Julian costumava fazer mercado com a gente, então eu acho que para ele ver, né, o Bibo indo no mercado também era legal. E esse é um livrinho meio interativo, porque aqui, por exemplo, pede para eles acharem as frutas junto com o Bibo. Aqui no final tem a listinha de compras para eles conferirem se o Bibo e a mãe dele pegaram tudo. Então é uma obra que traz a criança ali para dentro do livro e eles adoram isso. Os outros 2 livros que eu vou recomendar aqui são livros que funcionam também para quando eles são menores, tem essa faixa de 1 ano e meio, 2, mas que também funcionam muito quando eles são maiores e até às vezes já são leitores autônomos. O primeiro é o Homens Choram, do Juan Turu, que a gente também já lê há algum tempo aqui em casa, né, antes do Julian completar 2 anos. Ele já tem uma historinha um pouco maior, então exige um foco um pouquinho, né, mais aguçado, mas funciona para quando eles são mais novinhos também. Ele é bem visual, né, então vai ter muita coisa para a criança interagir, perguntar o que é. E o que eu realmente gosto nesse livro é que ele tem uma mensagem muito importante, né? O título já dá a entender: homens choram, homens podem chorar, homens devem chorar, não tem nada de errado nisso. Então é um livro que ajuda a gente a desconstruir, né, alguns padrões e passar essa mensagem, esse ensinamento importante para as crianças. E eu acho ele um livro importante porque eu, como mãe de menino, penso muito em como criar um homem que não tenha uma masculinidade frágil, né? E eu acho que esse livro entra aí nesse longo aprendizado, né, nesse processo para que isso um dia aconteça, né, de desconstruir essa questão de que os homens não choram, de que os homens não podem demonstrar os sentimentos. Então eu recomendo bastante, tanto para essa idade quanto para crianças um pouco mais velhas. E aqui a gente tem um que é muito legal, que ele é realmente feito com essa proposta, né, de ser um livro para crianças menores, mas ter uma vida útil longa e funcionar também para leitores autônomos, né, leitores independentes. Eu nem falei o nome do livro, né, é Minha Casa, Sua Casa, da Marianne Dubuc. E o que é legal nesse livro é que ele tem muitas coisas acontecendo. Então vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente vai acompanhar o prédio, né, da Rua dos Biscoitos número 13, em que vários animais vivem. O acontecimento central é a festa de aniversário do coelhinho, mas se você começar a olhar todas as casinhas, sempre tem algo acontecendo. Tem também alguns elementos de contos de fadas, né, mais pra frente a gente vai ver os 3 porquinhos, a gente vai ver a Cachinhos Dourados, a gente vai ver o Lobo Mau. Então é uma história que tem também esses easter eggs, acho que a gente pode chamar dessa forma. E como eu disse, tem as outras casas, os outros apartamentos, né, pra gente ver o que tá acontecendo. Então, assim, no momento, quando eu leio com o Julian, só leio a historinha mesmo. Às vezes ele pergunta alguma coisa sobre os outros quadros, mas a gente foca mais na festa do coelhinho. Mas quando a criança vai crescendo e ela vai tendo essa percepção de que outras coisas estão acontecendo nas outras casas, o livro acaba se renovando, né, de certa forma. Porque realmente, assim, até pra gente que é adulto, se você parar pra ficar olhando tudo que tá acontecendo em cada apartamento, né, ao longo do livro, tem muita coisa. Então eu acho isso bem legal. E como eu disse, ele realmente foi feito com essa proposta. Tá até escrito aqui, leitura compartilhada a partir de 3 anos, mas como eu falei aqui, a gente lê desde um pouquinho depois de 1 ano e meio e funciona, e leitura independente a partir de 7 anos. Então é um livro aí pra você ter desde que, né, a criança é pequenininha até depois, quando ela cresce um pouquinho. Então essas são as minhas indicações. O universo de livros infantis é, assim, gigante, né, a gente se perde nele, tem muita coisa legal, com várias propostas diferentes, mas esses 4 aqui eu acho que já dão um norte pra quem quiser presentear, tanto crianças menores com 1 ano, 1 ano e meio, 2, até crianças um pouco maiores, com 5, 6, 7 anos. Oi, gente, eu sou a Bárbara Sá e a Reni me convidou para vir aqui dar indicações de livros para crianças. Eu sou mãe da Cecília, ela tem 9 meses, e eu separei aqui 2 tipos de livros que funcionam muito aqui em casa. Um é o tipo de livro que ela manuseia, que ela pode pegar e que ela ama, que são livros assim, com texturas, sabe? De capa dura. Esses especificamente, eu não sei se existem no Brasil esses títulos, mas eu imagino que existam livros nesse mesmo estilo. Então, esse daqui que é da Fazenda, então cada página tem uma texturinha diferente. Isso para o bebê tocar é muito legal e ela gosta bastante de mexer com texturas. E livros que são assim, realmente dinâmicos, sabe? Então esse aqui tem sonzinhos. E daí ela toca e ela mesma faz o som tocar. E também são páginas mais grossas, então menos chances, né, de
acontecerem acidentes. Então, livros nesse estilo, eu sei que tem bastante na Ciranda Cultural, e livros de banho também, aqueles que são mais plastificados, que a gente dá pra ela na banheira, são os livros que ela mais gosta de interagir e que valem super a pena investir. E tem os livros que a gente conta histórias pra ela. Eu costumei ela contar história desde que ela era muito pequena, então isso ajuda bastante no desenvolvimento da fala e etc. E daí os livros que ela mais gosta são os dessa autora, Suzanne Stresser. Esses daqui são da Companhia das Letrinhas, os livros Posso Ficar no Meio, Baleia na Banheira e Bem Lá no Alto. E essas tramas aqui são legais porque são livros que têm muitas onomatopeias, são livros que têm repetição de palavra de maneira muito forte, e isso pra eles é muito legal, então ela gosta bastante e presta atenção quando eu leio esses livrinhos daqui. E esses daqui valem até pra crianças maiores, mas enfim, é só uma sugestão e eu acho que vocês vão gostar bastante e acertar muito no presente, se forem esses livrinhos daqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo e até mais! Espero que você tenha anotado todas essas dicas, porém, se você não conseguiu fazer isso, se não estava com papel e caneta aí, aproveita para salvar esse vídeo para você consultar depois e ver novamente essas recomendações. E agora, eu vou dar algumas recomendações para, assim, pré-adolescentes, talvez, assim, pessoas que estão entrando na adolescência, e eu quero recomendar uma série de livros que é muito famosa, que muitas crianças leem e que tem um protagonista menino de 11 anos que se chama Diário de um Banana. Gente, eu não sei mais quantos livros tem essa série, mas são muitos livros, então você pode dar, assim, ó, vários de presente para as crianças que você tiver na sua vida, no seu convívio. Como eu falei, é um menino de 11 anos, né, que tem ali esse seu diário, onde ele compartilha as suas vivências de um garoto de 11 anos, todas as descobertas, né, questões que ele está enfrentando na escola e muitas outras coisas que ele gosta de registrar para o caso de, no futuro, ele se tornar uma pessoa rica e famosa e ele ter ali, né, toda a história da sua vida documentada. Eu acho a proposta dessa série muito divertida e sim, né, como a gente tem aqui um personagem que tem 11 anos, a faixa etária ideal, né, para que seja presenteado é mais ou menos essa, né, uns 10 anos, 11, talvez até uns 12, dependendo da pessoa que vai receber o livro, talvez até uns 13, porque eu acho que a fase ali dos 13, né, talvez até finalzinho dos 12, eu não sei, eu tô tirando por, assim, a minha própria vivência, sabe, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu gostava de coisas ainda, né, que eram consideradas um pouco mais, tipo, pra criança, mas ao mesmo tempo eu já tava, assim, querendo, sabe, ser introduzida a coisas mais de adolescentes, de adulto, nem tanto adulto, assim, mas adolescentes, tipo assim, do ensino médio, entendeu? Porque eu ia entrar no ensino médio, então eu queria já entrar na escola me sentindo, assim, sabe, a garota atualizada, que gosta das coisas que os adolescentes mais velhos gostam, entendeu? Então eu acabava também tendo, assim, um certo interesse em coisas de uma idade um pouquinho a mais, né, um pouquinho a mais do que a que eu tinha na época. Então eu acho que talvez até uns 12 anos, no máximo 13, dá pra presentear crianças, né, adolescentes, pré-adolescentes, enfim, dessa faixa etária com o Diário de um Banana, que é uma série. Então você pode dar o primeiro livro, ou você pode dar vários de uma vez. Se eu não me engano, na Amazon tem até boxes dessa série, tá? Então tá aí uma ótima pedida. E agora entrando, gente, na faixa dos adolescentes ali, dos seus 15 anos, eu acho que talvez 14, vai, dos 14 aos 16, em que a pessoa já tá na escola, né, ela já tá no ensino médio, ela já tá se lidando com diferentes questões, assim, de autodescoberta, de quais são seus gostos, suas preferências, quem você é no mundo, o que você gosta, o que você quer fazer, aquelas expectativas também que acabam sendo colocadas na gente, assim, pro futuro. Tudo isso, né, a gente já viveu, a gente sabe que a adolescência é um período realmente muito desafiador pra nós, enquanto, né, seres que estão se descobrindo, né, e enfim, se definindo ao longo desses anos. Eu trouxe aqui algumas recomendações que eu acho que podem ser também bons presentes pra essa faixa etária. E eu vou começar com a série Heartstopper, que eu tenho o primeiro volume só, que no caso, gente, é uma HQ, tá? Então, ó, são livros bem tranquilos de serem lidos, então não tem aquela coisa de tipo, ser um texto muito longo. Mas esse aqui, como eu falei, né, é uma série, tem vários livros, vários HQs, né? Eu vou deixar aqui a foto da série completa. Você pode dar de presente tanto o primeiro volume e introduzir essa história pra uma pessoa, né, dessa faixa etária, ou você pode dar o box inteiro. E tem ainda o adicional de que essa série, né, de livros foi adaptada pra Netflix. Então tem também uma série jovem pra Netflix, em que a gente tem basicamente a mesma história sendo adaptada. Existem todos esses dilemas adolescentes, nessa questão do autodescoberta, e algumas questões também até muito valiosas, assim, eu considero, né, muito importantes, que vão junto com a autodescoberta, né, mas que são também um pouco mais sérias, eu diria, assim, como questões mentais,
alguns distúrbios alimentares que alguns jovens podem desenvolver, ou questões até mesmo que os jovens guardam assim dentro de si e não compartilham. Então essa é uma série que acaba trazendo vários assuntos e temas muito relevantes, né, dentro do universo jovem. Então eu acho que também é uma boa recomendação. E se eu não me engano, os personagens têm também seus 15 anos mais ou menos, então, pelo menos no primeiro livro, né, 15 anos eles têm, então a gente vai acompanhar aí vários anos da vida deles e acho que pode ser uma boa recomendação. E ainda dentro dessa faixa dos 15, 16, 17 anos, eu recomendaria os livros da autora Lynn Painter. Aqui eu tenho, né, vários livros dela, que são romances jovens. Eu já li, deixa eu pegar aqui, li Mil Vezes Amor, Melhor do que nos Filmes. Tá, eu li esses dois e ainda tenho esses dois aqui pra ler. E tem um aqui que é a continuação do outro, que é o que eu falto ler. Ó, vou começar com o Melhor do que nos Filmes, que é um dos que eu já li. E a gente tem a continuação que saiu há bem pouco tempo, que é o Não É Como nos Filmes. Então a gente tem a continuação. Esse aqui, Não É Como nos Filmes, também é um romance jovem, porém a gente já tem uma idade um pouco mais avançada e eu vou explicar pra vocês. Porque aqui a gente tem o começo da história desse casal, que são a Liz e o Wes, né? Então a gente tem essa história passando no universo do ensino médio. Aquela questão, né, de, primeiro amor, se encontrar também na vida, né, decidir o que vai ser, o que você vai fazer do futuro, ensino médio acabando, aí vem a pressão da faculdade, enfim, vários períodos assim, né, momentos da vida do jovem que são bem decisivos. E aqui a gente tem essa história que é super fofa, gente, é uma gracinha, uma comédia romântica muito gostosa entre esses dois personagens que vão se unir em prol de um objetivo, porém vão acabar se apaixonando. Não falei que eu não vou me estender muito na sinopse, eu tô aqui falando sobre a sinopse dele, né? Mas basicamente, aqui a gente tem essa história que se passa ali durante o finalzinho do ensino médio, né? E aqui nesse livro a gente tem os personagens já na universidade e eles não estão mais juntos, né? O casal que foi juntado aqui não está mais junto nesse livro aqui. Então a gente vai ter outras questões sendo abordadas na vida dos personagens e por isso também eu falei que é um livro em que eles estão numa faixa etária um pouco maior, né? Acho que eles devem estar com uns 18, 19 anos. Mas enfim, já entraram na faculdade e a gente tem o mesmo casal, né? A história deles sendo trazida aqui nesse livro também. São livros muito fofos, pelo menos nesse primeiro aqui, eu sei que não tem cenas impróprias para menores de 18. Nesse aqui eu já não tenho certeza porque eu não li ainda. Então eu pedi a ajuda de você que já leu para comentar aqui embaixo se tem cenas impróprias ou não. E se alguém comentar, eu vou fixar o comentário da pessoa. Mas enfim, é uma dupla aqui, né, de livros muito fofos. Essa autora escreve romances jovens como ninguém. E tem outros livros dela também, né, como eu falei. Outro que eu li dela foi o Mil Vezes Amor, que também, né, é um livro jovem. Personagens ali com seus 16 anos. E também, né, vai trabalhar aqui alguns temas como decisões para o futuro, coisas que precisam ser feitas depois da escola, decisões que precisam ser tomadas e ao mesmo tempo ali o romance, aquela ideia de um romance muito idealizado que a personagem tem, que ela vai ver que não é bem assim, né? E aí tem o outro dela, que é o Apostando no Amor, que também são jovens de 16 anos, se eu não me engano, e que, enfim, esse aqui eu não li no caso, né? Eu não conheço essa história, mas eu vi que muita gente leu e amou. A maioria da galera que lê os livros dessa autora gosta muito dos livros dela, porque são livros jovens, né? Que são destinados a um público mais jovem, mas se você pega gente da minha idade, tipo, eu acabei de fazer 29 anos, eu leio esses livros aqui, gente, eu me delicio com essas histórias, sabe? São muito gostosas. Então são destinadas a um público de determinada faixa etária, mas não impede que pessoas mais velhas leiam. Então deixo aqui a recomendação pra você que quer presentear, então, pessoas mais jovens, né? Então, com livros de romance. E aí eu vou recomendar uma fantasia também, né, pra leitores mais jovens, que é uma fantasia jovem, que tem sim uma pitada de romance, mas que o romance não toma protagonismo na história, que é Uma Janela Sombria. Esse é um livro que vai ter um universo mágico bastante detalhado, vai ter também um sistema de magia aqui que vai ser bastante explicado, né, na leitura, e esse aqui é o primeiro livro de uma duologia, ou seja, são 2 livros no total, mas o segundo livro ainda tá pra sair agora, né, nesse finalzinho de ano, então se você quiser dar de presente, você pode aproveitar aí e já dar de presente os 2 livros pra esse jovem. É um romance aí em que as personagens, pelo menos a personagem principal, acho que ela tem 18 anos, então também tá valendo aí pra um público mais jovem, né, acho que entre os 16, a partir dos 16 anos ali já tá ok presentear com esse livro aqui, com essa duologia. Agora eu quero falar sobre livros que eu considero que são ótimos pra todas as idades. Se você vai dar de presente pra um jovem, pra um adulto, pra uma pessoa que já, sei lá, tá na meia idade, pra uma pessoa idosa, eu acho que esses 3 livros aqui são perfeitos, assim, vão agradar esse público. E eu vou começar falando sobre o Hobbit, que é do universo de Senhor dos Anéis. Ele se passa, né, uma história que se passa antes de O Senhor dos Anéis, e aqui a gente tem, né, uma história muito
lúdica, muito gostosa. Se você já assistiu aos filmes, você já sabe do que eu tô falando, mas aqui, sério, gente, você termina esse livro assim, dando sorrisinhos, porque ele é muito gostosinho de se ler, uma fantasia muito bem construída, né? Um universo mágico muito bem construído, e é pra todas as idades e pra todos os gêneros. Se você vai dar de presente pra um menino, pra uma menina, enfim, eu acho que esse livro aqui vai agradar público de todas as idades e de qualquer gênero, então você pode apostar nesse aqui sem medo. Se a pessoa ainda não leu, ela vai sei lá, vai ficar muito feliz com essa história aqui. E o Hobbit ainda tem outras versões, né? Se eu não me engano, tem uma versão ilustrada, que é bem grandona, então você pode investir, né? Se você tiver condição de investir em um livro um pouco mais caro, porque esse livro, se eu não me engano, né, mais salgado, acho que é pra mais de 100 reais. Mas se não, esse aqui tá ótimo. Essa edição é super fofinha também, acho a capa maravilhosa. Enfim, você vai estar dando um super presente de presente. Aí tem um outro que é um dos meus favoritos da vida. Os próximos dois aqui são favoritos da vida. Na verdade, os três são favoritos da vida. Mas esse aqui é um que eu tenho, assim, guardado com muito carinho no meu coração e tem resenha aqui no canal, então você pode... O Hobbit também tem resenha, tá? Então você pode ver com mais detalhes a minha opinião sobre o livro. Eu tô falando de O Meu Pé de Laranja Lima. Ele também é pra todas as idades, ele vai falar sobre pertencimento, vai falar também sobre abandono, sobre você ser reencontrado, sobre você receber afeto, carinho de onde você menos espera. Enfim, esse livro é sensacional e é muito emocionante também. Se você ainda não leu, eu recomendo muito que leia. Uma joia da literatura brasileira que tem adaptação e que com certeza vai agradar públicos de todas as idades e de todos os gêneros também. Aqui a gente tem um protagonista que é um menino, mas não importa, meninas também vão gostar bastante dessa leitura e, sério, você pode dar de presente pra qualquer pessoa que ela vai gostar. Talvez ela vai se emocionar. Talvez se ela for adulta, ela vai se emocionar mais ainda porque ela vai entender algumas sutilezas dessa história que uma pessoa jovem talvez não entenda, mas assim, pode dar de presente que não tem erro. E outro que você pode dar de presente para qualquer idade e qualquer gênero que não vai ter erro, pelo menos eu acredito que não tem erro, é o Jogo dos Desejos. Esse foi um grande achado desse ano pra mim, foi um livro que eu amei e que eu continuo recomendando pra todas as pessoas e pra todas as idades. Esse é um livro também muito lúdico, ele vai ter assim uma história que tem histórias fictícias por trás, tem também essa questão do afeto vindo de pessoas que talvez não sejam da sua família, sabe? Assim, aquele amor que você encontra fora de casa e o pertencimento que você encontra também junto com essas pessoas. Esse livro é um chuchu e também tem resenha aqui no canal. Então se você quiser saber melhor o que foi que eu achei, por que eu recomendo tanto esse livro, confira lá o vídeo pra você saber em mais detalhes. Mas, gente, amo esse livro. Tá, então agora a gente cobriu aí, né, mais ou menos os primeiros anos de vida das pessoas. Agora a gente vai entrar numa fase mais adulta, né? Vamos falar de livros adultos, pra galera que eu recomendo assim, ó, dos 18 pra cima, dos 20 pra cima. E eu vou tentar colocar aí em diferentes caixinhas, né, diferentes gêneros pra facilitar a sua vida. Ó, se você tem aí na sua vida uma pessoa que gosta de livros de romance, tá? Romances românticos, vamos lá que eu vou agora recomendar aqui alguns livros que eu acho que são bons pra quem gosta de romance, mas que não gosta de cenas explícitas de sexo. Isso é uma questão, né? Muita gente aí não gosta. Eu vou começar falando de uma das minhas autoras favoritas, né, de romance atuais, que é a Abby Jimenez, com Parte do Seu Mundo. Esse é um livro que não tem cenas explícitas e ele tem uma continuação também. Não é bem uma continuação, mas é um livro que se passa, foca em personagens que são secundários nesse livro aqui, que é o Para Sempre Seu, que esse sim é o meu favorito da autora, mas eu tô colocando esse aqui porque é o primeiro, né? É o primeiro livro que vai te introduzir essas personagens e ele é muito, muito legal. Ele foca em protagonista, né? Uma protagonista que é um pouco mais velha, ela tem seus 37 anos, mais ou menos, mas ela tá enfrentando questões na vida dela que eu acho que pessoas de diferentes idades vão se identificar. Então, eu acho que é um livro excelente pra quem gosta de livros de romance. É um romance muito fofo, tem aquela questão de cidadezinha pequena, sabe? E, enfim, dilemas que esses personagens vão enfrentar ao longo da vida pra tentar ficar juntos enquanto resolvem as suas próprias questões pessoais, sabe? Recomendo muito esse livro, ele é muito gracinha. Agora, outro livro que eu vou recomendar, que eu também acho que é maravilhoso pra pessoas que gostam de romance e agora, né, no caso, puxando aqui para uma literatura nacional, vou recomendar Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Esse livro tem até algumas referências aqui na capa que talvez você identifique, né, de um certo filme aí bastante famoso. E esse livro aqui vai ter protagonismo gordo, vai falar sobre questões de imagem, né, de autoaceitação, autoamor. É um livro muito gostoso de ler também e eu recomendo bastante para vocês essa leitura. A Ione é maravilhosa, o trabalho dela é incrível. Eu recomendo todos os livros que ela já escreveu, mas trouxe aqui esse, né, pra ilustrar os demais e deixo recomendação pra vocês. Aí tem um outro que foi o que eu li esse ano e que, assim, me
arrancou boas risadas e que eu achei uma gracinha também. E, gente, muito fofo. Esse aqui já tem, assim, menção a cenas de sexo, mas não é nada muito, assim, detalhado, nada muito explícito, nada muito, assim, sabe? Aquela coisa descritiva, que é O Amor Depois da Minha Vida. Vai ter uma cena desses personagens que eles vão passar, né, uma noite juntos e tal, mas não é nada muito detalhado, é coisa de uma página, que não vai, eu acho, né, tipo assim, ser demais pra uma pessoa que não gosta de cena desse tipo, mas que ela pode pular, né, uma página ali, acabou, passa pra próxima. Gente, esse livro é muito... ele é meio romance de sessão da tarde, sabe? É tipo aquela história de conforto que você pega de romance pra assistir na Netflix, entendeu? É isso aqui. É muito divertido, tem também, assim, umas reflexões bem interessantes nesse livro, e eu acho que é um ótimo presente, assim, pra quem gosta de livros de romance, histórias de romance como um todo. Se você quer presentear uma pessoa que gosta de assistir filmes de romance, séries de romance, dá um livro de romance, porque vai que ela não tem o hábito de ler e começa agora, né, com o seu presente. Então deixo aqui a dica pra você também. Agora, se você já tem aquela pessoa aí que gosta de uma coisa um pouco mais caliente, né, uma coisa um pouco mais sensual, mais explícita, no caso aqui estamos falando de livros, né, de pessoas adultos, para adultos, então tenham isso em mente. Eu vou recomendar pra vocês o meu livro favorito de uma autora que é muito conhecida pelos seus livros com cenas hot, que é a Ellie Hazelwood, que é, no caso aqui, Amor Teoricamente. É um livro também muito gostoso de ler, tem suas cenas explícitas sim, mas o romance, né, por trás é muito legal de acompanhar. Tem alguns assuntos bem sérios que a autora trabalha aqui também de uma forma muito perspicaz, então se você conhece alguém que gosta desse tipo de livro, tá aqui uma ótima recomendação. E uma outra, que foi uma descoberta recente, eu li esse ano, foi o Minha Melhor Parte, que vai ter protagonismo PCD, e é um livro também muito gracinha, gente, é um livro muito fofo, muito fofo, muito fofo. O romance desse livro é muito fofo, e ele tem sim algumas cenas eróticas, acho que no começo tem uma, e no final tem mais umas duas cenas assim mais explícitas, não são tantos quanto da Ellie Hazelwood. A Ellie Hazelwood eu acho que pesa um pouco mais a mão, mas ainda assim essas cenas existem aqui, e daí, então, se você quiser decidir, né, dar de presente pra uma pessoa um livro nesse sentido, tá aqui a recomendação, essa é a sugestão que eu dou pra você. Agora que a gente tá falando de livros pra um público mais adulto, falamos de romance, eu vou falar de livros agora que são um pouco mais de drama, alguns com realismo mágico, enfim, alguns livros que vão ser romances, né, no gênero textual, né, são gêneros de romance, porém com, digamos assim, assuntos diferentes. Vou recomendar um que eu já recomendei esse ano, ao longo desse ano, em várias ocasiões, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que é um realismo mágico que se passa no interior do Ceará, aqui no Brasil, e é um livro excelente, sensacional. Essa autora, você precisa guardar o nome dela, tá? Ela tem um outro livro que é o Oração pra Desaparecer, que eu não li ainda, mas que, enfim, vai ser uma meta aí pro ano que vem. E esse livro aqui, gente, é excelente. Eu acho que essa aqui é uma ótima recomendação pra quem tá ali pra, sei lá, seus 20 anos acima, né? Tipo assim, 20 pra cima você pode recomendar. E por que eu falo isso? Nem tanto por, tem cenas impróprias. Não, é porque é um livro que eu acho que ele vai ser escrito, né? Ele vai ser escrito para um público um pouco mais adulto, sabe? A sua linguagem é para um pouco mais adulto, embora não seja um livro de linguagem difícil, sabe? O entendimento desse texto é facílimo, você não vai ter problema com isso, o livro é curto, a diagramação dele também é mais, sabe, tranquila de se ler, porém eu acredito que esse é um livro que tem uma história que vai agradar mais o público um pouco mais adulto, sabe? Enfim, recomendo mais uma vez esse livro, que é excelente. Aí agora um outro livro que eu também acho que eu recomendaria aí, né, pra pessoas acima dos seus 25 anos, só porque eu acho que o público-alvo dessa autora realmente é um público mais adulto, é o Tom Lake, da Ann Patchett, e aqui a gente não tem também, assim, cenas explícitas, nem nada do tipo, mas temos uma história que ela é um pouco mais lenta, né, ela acontece um pouco mais devagar, você precisa ter uma certa paciência, você precisa ter uma certa atenção, sabe, aos detalhes, e é um livro que não vai ter, assim, grandes acontecimentos, né, ele não vai ser aquele livro cheio de reviravoltas e aventuras e coisas assim, que é algo que atrai mais um público mais jovem, né. O público mais adulto, eu acho que ele já tem um pouco mais de maturidade e paciência pra saber apreciar um livro como esse. Então eu recomendo isso aqui, né, pra quem tem de 25 a mais, e assim, sem restrição, né, dos 25 até, sei lá, fase idosa da vida, tá recomendado isso aqui também, acho que vai ser uma boa recomendação, principalmente pra quem tem filhas, né, pra quem é mãe, tem filhos e tal, e gosta dessa ideia de passar a sua história pros seus filhos, porque aqui a ideia da trama vai ser mais ou menos essa. Um outro livro também que eu acho que exige, né, um pouco mais de paciência do leitor, né, um leitor um pouco mais maduro pra saber apreciar
iniciar a leitura é Hamnet, de Maggie O'Farrell, que foi o meu último livro favoritado do ano passado. É incrível esse livro. Inclusive, ele foi a minha recomendação pra Tami, né, do Resenhando Sonhos. No quadro dela deu match, em que eu fui a vítima da vez e ela gostou da leitura também. Ou seja, se a Tamires gostou, meus queridos, vocês sabem do que eu tô querendo dizer. Então, assim, ó, maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Tem muitas referências a Shakespeare, né, já que aqui a gente tá tendo uma história que foca não somente, né, no filho do Shakespeare, que se chamava Hamnet, mas na família do Shakespeare como um todo, e como, né, o filho dele teve total referência, assim, teve total relação com a peça, né, de muito sucesso que ele escreveu, que foi Hamlet. Então esse livro é excelente, eu recomendo demais, demais, demais. Assim, dos 25 pra cima eu acho que a galera, né, já vai conseguir pegar esse livro aqui pra ler e vai apreciar, vai saber apreciar essa história, porque realmente você precisa ter um pouco mais de paciência, é aquele texto mais sem diálogo, sabe? Não tem muito diálogo, é aquele texto mais cheio, assim, as páginas do livro são bem preenchidas, sabe, assim? Então eu acho que, enfim, precisa de um leitor um pouco mais maduro pra saber apreciar essa leitura, mas ainda assim, gente, ó, é uma obra-prima. Eu recomendo muito. Aí um outro livro que eu li recente, né, há pouquíssimo tempo, e que eu também vou recomendar aí dos 25 pra cima, porque também vai ter diferentes temas e assuntos que eu acho que são pertinentes pra todas as idades, mas que o leitor, tendo uma certa maturidade, vai saber apreciar melhor, que é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé. Esse é um livro excelente, que fala sobre um período histórico muito, assim, terrível, né, da história da humanidade, que foi o período da escravidão, e sobre como Tituba, uma mulher escravizada, foi acusada de bruxaria. Tudo bom? Nos anos 1600 e pouco, 1400, já não lembro mais exatamente, mas enfim, recomendo muito, gente, esse livro é excelente, maravilhoso, maravilhoso, deem de presente, leiam esse livro, enfim, tá aqui mais uma recomendação pra você. E por fim, Quarto de Despejo, mais uma super leitura minha desse ano, que eu vou seguir recomendando pra todo mundo. Esse livro aqui, no caso, é uma história escrita em formato de diário, e eu acho que é uma leitura bem tranquila, mas, ao mesmo tempo, uma leitura muito potente. E que, mais uma vez, né, um leitor jovem, um leitor adolescente, ele não vai... Ele pode até ter, né, eu acho assim... Eu acho que ele pode até apreciar essa leitura, ele pode até terminar o livro gostando da experiência, mas é aquele tipo de livro que eu recomendaria até talvez uma releitura numa fase um pouco mais adulta, porque depois de alguns anos de vida, depois de alguns anos de experiência, você vai ter mais bagagem pra apreciar melhor certas coisas desse livro e refletir mais sobre certos assuntos que essa autora traz aqui. Essa autora que vai trazer justamente a sua própria vivência enquanto uma mulher vivendo numa favela na década de 60 em São Paulo e sendo catadora de lixo, convivendo frequentemente com a fome. Esse é um livro muito forte que eu recomendo pra quem tenha já uma certa maturidade, sabe? Pra, enfim, absorver tudo que veio aqui, mas é excelente, excepcional. Sério, é um super presente. A vida da pessoa que lê esse livro nunca mais vai ser a mesma. Bom, agora eu já falei, né, de livros mais sérios, livros de romance, romances com realismo mágico, livros que tem, né, um quê de história, né, tipo, tem um período histórico ali em Eu, Tituba. Enfim, vários livros mais adultos, né, pra um público mais adulto, mas, assim, dentro dos diferentes tipos de romance, né, romance com drama, romance romântico e tal. Agora eu quero focar em ficções científicas. Eu vou recomendar duas aqui. Uma delas, que foi também, eu li esse ano, eu acho que eu li no começo desse ano, ou final do ano passado. Não, foi começo desse ano. É porque já tô embolando o final do ano passado com o começo desse ano. Mas o livro, no caso, é Mickey 7, do autor Edward Ashton, e esse é um livro de ficção científica que se passa no espaço. A gente tem exploração espacial aqui, exploração de um planeta, e a gente vai entendendo melhor aí com, né, o passar da trama, qual que é o objetivo dessa exploração. Mas, por que eu tô recomendando esse livro aqui pra Cidade Presente? Porque além de ele ser muito legal, muito bom, muito interessante, muito viciante, uma leitura muito divertida, também é um livro que foi adaptado para o cinema, e o filme vai sair, se eu não me engano, em março do ano que vem. Posso estar enganada, mas vai sair ano que vem, certeza, né? Que ano que vem bem aí. É um livro do Bong Joon-ho e que vai ter, eu acho que assim fala, Bong Joon-ho, e que vai ter como protagonista o Robert Pattinson. Já tá produzido, já tá feito, o filme já tá pronto. Eu acho que eles só vão realmente lançá-lo ano que vem, então fica aqui uma ótima sugestão de presente para uma pessoa fazer essa leitura e já ficar pronta pro filme que vai sair agora no próximo ano. E aí, agora a gente vai entrar num clássico da ficção científica com o autor, né, considerado aí um clássico do gênero, que é o Arthur C. Clarke, com O Fim da Infância. Esse livro é maravilhoso. Ele foi uma das leituras que fizemos no meu clube do livro no ano passado. Todo mundo amou esse livro. Aqui, no caso, a gente vai ter uma história de invasão alienígena, e uma invasão alienígena um pouco diferente daquelas que a gente tá acostumado, né, com as histórias de Hollywood. Pelo menos
eu achei diferente, né? E fiquei fascinada com essa história e eu amei a leitura, então recomendo muito pra quem quiser dar de presente. E pra uma pessoa que gosta, né, desse gênero de ficção científica. Agora, pra quem curte histórias de época, né? Se você conhece aquela pessoa que gosta de um livro, né, uma história que se passa num períodos antigos, eu vou recomendar aqui 3 livros. Esse primeiro aqui que eu vou recomendar, ele tá representando uma trilogia da autora Beverly Jenkins, que se chama, a trilogia se chama, né, Mulheres Pioneiras, mas eu trouxe aqui o Tempestade Selvagem, que é o livro de número 2 dessa autora. O livro de número 1 tava bem difícil de alcançar na minha estante, então aqui eu trouxe, né, o segundo volume, que inclusive tá com uma cor de capa assim, que tá meio ornando aqui com o meu cenário, mas vamos falar sobre esse livro. Bom, a trilogia Mulheres Pioneiras foi escrita pela autora Beverly Jenkins, se passa ali mais ou menos no século XVIII, são histórias em anos diferentes. Esse aqui, por exemplo, acontece pouco depois da Guerra Civil norte-americana, e temos também protagonistas negras que vão estar vivendo diferentes situações em cada uma das suas histórias. É claro que quando a gente fala do contexto, né, do povo negro, principalmente em países que foram colonizados como o nosso, como os Estados Unidos, né, que tiveram infelizmente, né, a escravidão, enfim, os contextos históricos são mais específicos, né? Portanto, então, nós temos histórias que vão conter diferentes questões, diferentes assuntos, diferentes problemáticas sendo discutidas ao longo da trama, mas, gente, são livros excelentes. Trouxe aqui o segundo, então, pra exemplificar. Eu preciso ler ainda o 3º volume, mas deixo a recomendação pra vocês de cara, pra quem gosta, né, de livros aí de romance de época, né, livros que se passam em períodos do passado. E agora falando um pouco de livros que vão se passar, né, em períodos do século XX, né, começo do século XX, mais ou menos, eu vou recomendar Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Aqui a gente tem uma história que se passa no período da Grande Depressão norte-americana, e é um livro muito lindo, muito bem escrito, a história é muito emocionante, é um livro excelente, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, acho que foi no ano passado que eu li ele, e enfim, recomendo demais essa história, é excelente, 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 pra quem gosta de romances, né, que se passam nesse período aí, né, de, enfim, século XX mais ou menos. E temos também aqui uma personagem que é muito forte, né, a protagonista dessa história tem uma força e uma história também muito impactantes, então deixo aqui a recomendação também. E aí, eu vou recomendar uma das grandes surpresas desse ano pra mim, que também foi uma leitura que eu só li por conta do meu clube do livro, que é o As Aviadoras, da Lorraine Heath. Essa autora é conhecida por escrever livros que se passam na época da regência, mas aqui a gente tem um livro que se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então o livro começa mais ou menos lá pelos anos 1941, e temos aqui a presença de mulheres na aviação e como elas foram importantes para a Segunda Guerra, no treinamento de soldados que iriam voar, né, para poder enfrentar a batalha do outro lado do oceano. Então é um livro também excelente, que eu recomendo de olhos fechados para todas as pessoas que gostam de livros de época com bastante pano de fundo histórico. E agora, para quem gosta de livros clássicos, eu vou recomendar aqui 3 livros clássicos que eu acho que são indispensáveis para qualquer pessoa. E eu vou começar com O Sol é para Todos, que é um livro maravilhoso, acho que você já deve ter ouvido falar, né, em algum momento da sua vida, o quanto esse livro é incrível. Tem um dos meus personagens favoritos da vida, que é o Atticus Finch, e uma história inesquecível. Essa é uma história muito marcante, que com certeza quando você lê, vai entrar aí pro seu hall de livros favoritos, sem dúvidas. Daí eu vou recomendar também agora o 1984, do George Orwell, nessa edição belíssima da editora Antofágica. Aliás, eu recomendaria qualquer livro da editora Antofágica, porque são edições muito bonitas, os textos também são muito incríveis, né? A edição como um todo é muito incrível, então é um livro que, né, são livros que a qualidade é inegável e eu recomendo bastante, enfim, os livros da editora. E 1984, né, um livro muito conhecido, teve várias edições aí saindo nos últimos anos porque entrou no domínio público, mas essa aqui, ó, é excelente. Enfim, recomendo demais tanto a história quanto a edição. E um dos meus clássicos favoritos de toda a minha vida, que eu tô sempre recomendando e que, né, espero que mais pessoas tenham aí interesse em ler, é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro é sensacional, ele é um pequeno calhamacinho, pelo menos nessa edição da Martin Claret, mas não deixa de ser uma história que você vai, assim, devorar. Eu, pelo menos, devorei esse livro. A Jane Eyre também é uma das minhas personagens favoritas e, com certeza, pra quem gosta de livros clássicos, esse aqui vai ser um ótimo presente. E esse, então, era o vídeo, gente. E agora, e finalmente, chegamos ao final desse vídeo. Essas são as minhas recomendações de livros, né, pra todas as idades. Então, os últimos livros aí que eu indiquei pra adultos, né, que você pega aí dos 25 pra cima, eu acho que
todas as idades vão, né, apreciar essas histórias. Histórias com drama, histórias com romance, histórias com aventura, histórias com fantasia, livros para todas as idades, enfim. Esse foi então o meu grande apanhado de recomendações com a ajuda de algumas amigas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se eu esqueci de algum livro que você acha aí que precisava ter entrado nesse vídeo e que eu não comentei, deixa aqui nos comentários para as pessoas acompanharem as recomendações de vocês. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse, gente. Muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.